principalmente durante a tarde. Algumas variações de nuvens somente na região próxima ao litoral paulista. Para a região metropolitana de Campinas, a umidade relativa do ar para hoje, ela pode ficar na casa dos 15%, entre 15% e 25% durante a tarde. Não há previsão de mudança brusca no tempo durante a semana. Teremos dias com poucas nuvens no céu, muito calor, baixa umidade relativa do ar e essa sensação de estar dentro de uma panela de pressão hoje e ao longo desta semana. E já começamos a semana com focos de incêndio que estão sendo acompanhados por equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil Estadual. São 8 focos de incêndio neste momento no estado de São Paulo. Na região de Campinas, 2. Um em São João da Boa Vista e outro na cidade de Elias Fausto. Ainda há focos de incêndios ativos em General Salgado, cidade que fica na região de Araraquara, em 2 córregos, município da região de Bauru, em Santo Antônio do Aracanguá, da região de Araçatuba, em Mairiporã, na região de Guarulhos, e 2 focos em Pedregulho e Iritapuã, municípios que ficam na região de Franca. 48 cidades estão no estado de alerta máximo para incêndios, incluindo, aqui próximo da gente, temos Monte Alegre do Sul, a cidade de Piracicaba, também faz parte desta lista dos 48 municípios, cidades que já foram atingidas por incêndios recentemente, casos, por exemplo, de Urupês, Pedregulho, onde tem incêndio neste momento em atendimento da equipe dos bombeiros, São Luís do Paraitinga, Bebedouro, Batatais e outros municípios um pouco mais afastados aqui da região metropolitana de Campinas. Cidades mais próximas que estão em alerta máximo para incêndio, Monte Alegre do Sul, Alumínio, que fica na região de Sorocaba, e Piracicaba. A equipe de defesa civil diz que quase todo o estado está em situação de emergência. Esses que eu citei são os de alerta máximo. A população segue atenta com o telefone 199 à disposição para o caso de emergência e a Defesa Civil diz contar com o apoio de todo mundo para que não coloque fogo em lixo, que não queime terreno, que não jogue bituca de cigarro no mato e que assim proteja a si mesmo, a população do seu bairro, da sua cidade e que assim a gente consiga evitar que esse estado de preocupação, de alerta, de atenção se transforme em uma cena caótica como a que já vimos recentemente no estado de São Paulo. A cidade de Campinas também com equipes da Defesa Civil acompanhando os locais onde há risco de incêndio e atenta para qualquer movimentação que exija tanto a presença da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros. Não custa lembrar os telefones 193, Corpo de Bombeiros, 199 da Defesa Civil. Esse telefone, ele não é apenas para Campinas. Você que nos ouve em outras cidades do nosso interior de São Paulo, da região metropolitana, o atendimento no seu município também é feito através desses mesmos números. 10h08, para a gente passar um pouco do que será esta edição do Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica a cargo do Danilo Capucci, comigo aqui nos estúdios no Jardim São Gabriel e com a coordenação do Gil Kleber. Nesta semana, nós vamos iniciar uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Jaguariúna. Entrevista que estava marcada para hoje não vai acontecer. Daqui a pouco nós vamos entrar num bloco de política e aí eu conto para você qual é o cronograma que nós previmos para esta semana e também a respeito da entrevista com o candidato Davi Neto prevista para hoje, o que foi passado pela sua assessoria para que ele não pudesse estar presente aqui conosco nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Nós vamos falar também hoje a respeito da polêmica pesquisa encomendada pelo jornal Correio Popular, que já tem desdobramentos na Justiça Eleitoral, com um candidato pedindo a não divulgação, conseguindo isso na Justiça, com outro candidato divulgando os números e já tendo também
um novo pedido na justiça contra esse candidato. O tom das eleições municipais vai subindo conforme o mês de setembro vai passando. E a gente vai trazer os bastidores disso também para você que está conosco no Manhã Bandeirantes. A repercussão também a respeito da queda do avião da Voo e Paz, agora com um relatório preliminar do CENIPA, o órgão responsável pela fiscalização e investigação de acidentes aéreos. Nós vamos trazer também o que disseram as autoridades a respeito dessa queda da aeronave. Mas antes, notícias das últimas horas que marcaram a nossa região metropolitana de Campinas, começando por uma grande apreensão da Guarda Municipal em uma chamada Casa Bomba, local utilizado pelo crime organizado para esconder drogas. A Guarda Municipal encontrou no bairro Vida Nova um local onde foram apreendidos 10 quilos de maconha, 100 gramas de cocaína, 50 litros de lança-perfume e uma grande quantidade de embalagens para drogas. Um suspeito que tomava conta do local conseguiu fugir assim que percebeu a chegada das viaturas da GM. As buscas continuam e o trabalho de inteligência agora com a DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, para tentar identificar os responsáveis por aquele local, por essa residência. Uma equipe da guarda estava fazendo patrulhamento no bairro quando viu 2 suspeitos em uma motocicleta. O homem, ao perceber a presença dos agentes de segurança, fugiu a pé para dentro de uma casa, subiu no telhado e conseguiu, assim, despistar os GCMs. Dentro da casa, que naquele momento não tinha nenhuma pessoa, foram encontradas essas porções de entorpecentes e esse grande material apresentado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas em uma apreensão que marcou o final de semana, uma grande quantidade de drogas tiradas de circulação em uma investigação que agora trabalha para saber quem era o homem que fugiu do local e quem são as pessoas que cuidam dali. Pode ter certeza que não é uma única pessoa responsável por esse esquema grande de tráfico ali na região do bairro Vida Nova. Também no final de semana teve apreensão de material de descaminho aqui no interior de São Paulo, rodovia Presidente Castelo Branco, quilômetro 111, a Polícia Militar Rodoviária abordou uma caminhonete. Naquele momento, o veículo apresentava alguma suspeita através do nervosismo de quem estava dirigindo. E ali foram encontrados produtos sem a devida documentação fiscal. Ocorrência que foi registrada na Polícia Federal da cidade de Sorocaba, número grande de aparelhos eletrônicos, principalmente, que não teve a origem identificada através das notas fiscais e do material que foi ali recolhido. Ainda falando de rodovias, teve flagrante de tráfico de drogas também na Raposo Tavares neste final de semana, cidade de Sarapuí, quilômetro 135, um preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas e uso de documento falso. 30 tijolos de maconha estavam dentro do veículo que foi abordado. E não era um carro de passeio, não era um automóvel particular. Um ônibus coletivo de linha interestadual fazia o trajeto entre Foz do Iguaçu, no Paraná, fronteira entre Brasil e Paraguai, e a cidade de São Paulo. Foi abordado no caminho aqui no interior de São Paulo e os tijolos estavam na bagagem desse suspeito preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas. Final de semana também com ocorrências ainda de desdobramento das últimas horas, como, por exemplo, a reportagem que o Guilherme Selegato vai trazer para a gente do fechamento de uma clínica em Campinas que tinha o cuidado e o acompanhamento de idosos. Esse local fica na Vila Mata. 12 pessoas estavam na casa, na clínica de repouso, considerada clandestina pelas autoridades, com interdição e responsabilização de uma pessoa que não é flagrada pela primeira vez nessa situação em Campinas, não. Já é a 3ª clínica que essa mesma pessoa abre sem autorização e sem alguns devidos cuidados, como, por exemplo, a acessibilidade às pessoas que têm baixa mobilidade, dificuldade, às vezes,
para subir uma escada, para utilizar o banheiro, para tomar banho. O Guilherme Selegato conversou com a equipe de fiscalização à frente desse trabalho na Prefeitura de Campinas. Vai contar pra gente com imagens, você que nos ouve pelo nosso FM 85.7, você pode acompanhar também com imagens como era a clínica por dentro. E o Guilherme ainda conversou com a Vandecleia Moro, que é a secretária de Assistência Social, e esteve à frente dessa apuração que o Manhã Bandeirantes conta em detalhes a partir de agora. A casa de repouso, alvo da ação, foi interditada no bairro Vila Marta. Equipes da Vigilância Sanitária e do Conselho do Idoso foram ao local para a fiscalização e contaram com o apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar. 12 idosos foram encontrados no local em condições inadequadas. 2 deles precisaram ser encaminhados para uma unidade de pronto atendimento, enquanto os demais precisaram aguardar por familiares ou para serem encaminhados para alguma instituição conveniada com o município. O local, que é alvo da Justiça, Casa de Repouso Lírios da Paz, já foi interditada pela 3ª vez desde 2021. A ação ocorreu após uma medida judicial concedida pelo Ministério Público. O oficial de justiça esteve aqui, encontrou este local, principalmente por denúncias de vizinhos, de pessoas que viam aqui o acolhimento inadequado. Por isso é tão importante, a gente conversa com as famílias, porque a responsabilidade da garantia dos direitos dos idosos é da família, é da sociedade e é do poder público. Segundo a Vigilância Sanitária, foi constatada uma série de problemas na casa, como condições físicas inadequadas, falta de prontuário dos idosos assistidos, além de ter um único chuveiro para todos os residentes, o que evidencia a falta de higiene. A vigilância ressalta a importância da fiscalização e, principalmente, do apoio da população para denúncias de irregularidades. Participação da sociedade, vizinhos que vejam alguma movimentação, identifiquem que aquele local não é adequado, os próprios familiares, ao trazerem seus idosos a um local, uma instituição de permanência, verificar se o espaço é adequado, se há um acompanhamento. Então é importante uma união de esforços de todos nós para que a gente possa garantir os direitos de todos os idosos. Essa que falou por fim na reportagem do Guilherme Selegato é Vandecleia Moro, que responde pela Secretaria de Assistência Social e esteve à frente dessa apuração. Não há informações neste momento sobre a punição que essa mulher pode receber criminalmente, mas sobre as famílias, sim. Das 12 pessoas ali retiradas da casa, 10 foram encaminhadas a familiares e 2 delas estão em outros locais de atendimento a idosos conveniados com a Prefeitura de Campinas. 10h17, ainda girando a informação, você já ouviu falar em tráfico de aranhas? Nós já falamos aqui sobre ocorrências das últimas horas de tráfico de drogas, sobre o transporte irregular de produtos pelo crime de descaminho. Agora, um esquema foi descoberto em Campinas de um morador da cidade que, dentro de casa, tinha como se fossem gaiolas com aranhas, escorpiões, outros animais peçonhentos que eram enviados pelo tráfico através dos correios para a Europa. Venda de animais partindo de Campinas, tendo diferentes destinos. O caso que chamou a atenção da Polícia Federal era o transporte de um número alto de aranhas que estavam sendo armazenadas dentro de caixas, despachadas para os correios, para serem entregues na Alemanha. O Igor Val conta detalhes do que a polícia já descobriu a respeito desse homem de Campinas e dessa ligação Campinas-Europa no tráfico de animais. Durante o mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal e o IBAMA, o órgão do governo federal responsável por fiscalizar crimes ambientais, encontraram na residência do investigado várias espécies de aranhas. Os animais eram separados em potes pequenos de plástico e ficavam dentro de uma sala no interior da residência. O investigado criava as aranhas para vender de forma ilegal para o exterior. Os agentes apreenderam todo o material e os animais foram levados ao IBAMA, que agora vai distribuir para jardins zoológicos, fundações ou entidades, para que os animais fiquem seguros, sob cuidados e responsabilidade de profissionais.
De acordo com a Polícia Federal, essa investigação começou em outubro do ano passado, após uma encomenda que iria para a Alemanha ser retirada para análise em um centro de distribuição dos Correios. Durante a análise, a segurança encontrou dentro da caixa 73 aranhas em condições degradantes. Todas estavam dentro de um papelão e distribuídas em pequenos frascos plásticos da mesma forma que eram criadas na casa do suspeito e ainda não tinham alimentos. Então a agência acionou os órgãos legais. A corporação informou que essa exportação para a Alemanha não tinha licença ambiental. O investigado vai responder pelos crimes de venda e exportação de animal da fauna silvestre sem a devida licença. 10 horas da manhã, 19 minutos. O CENIPA, o órgão responsável no Brasil pela investigação de acidentes aéreos, divulgou um relatório preliminar com as causas do voo da aeronave da Voo e Paz, que tinha como trajeto a cidade de Cascavel, no interior do Paraná, até o Aeroporto Internacional de Guarulhos e caiu enquanto passava pela cidade de Valinhos. O relatório sobre a queda do ATR-72 não conclui até aqui a investigação, mas aponta que o copiloto do voo comentou sobre o excesso de gelo minutos antes da queda. Vamos conversar com a repórter Natália Passi, que vai resumir para a gente um pouco do que já foi apresentado nesse relatório, para a gente entender qual é o caminho que a investigação vai daqui para frente também, Natália. O relatório do CENIPA ainda não aponta a causa do acidente. Menos de 2 minutos antes da queda, um alerta no painel do avião avisou a tripulação que o gelo prejudicava o voo. Nessa hora, os pilotos falavam com o controle de tráfego aéreo. O material extraído das caixas pretas mostra que eles relataram um problema no sistema de antigelo logo no início do voo. Mas o CENIPA ainda não conseguiu confirmar isso junto ao sistema de dados. A investigação aponta que esse mesmo sistema foi acionado diversas vezes durante o trajeto, mas que em um certo momento o avião voou 6 minutos com ele desligado. As informações do tempo estavam disponíveis antes da decolagem. A aeronave estava certificada para voar nessas condições e a tripulação, que não declarou emergência, também estava qualificada e tinha experiência. 62 pessoas morreram a bordo. O relatório do CENIPA também mostrou uma linha do tempo da decolagem até a queda. O alerta do gelo foi exibido na cabine por 6 minutos e 22 segundos. 1h19 da tarde, no dia do acidente, o botão de degelo é desligado. E a partir daí, quem vai contar pra gente passo a passo de como foram os minutos que antecederam a queda e o que já foi possível identificar de relato entre piloto-copiloto, entre a aeronave e a base, entre a cabine e os passageiros. Quem fez esse cronograma durante a apresentação desse relatório foi o tenente-coronel aviador Paulo Mendes Frois. A gente vai agora entender um pouco como a caixa preta e como esse primeiro relatório coloca a gente dentro da aeronave e, mais do que isso, permite às autoridades entender o comportamento do piloto, do copiloto e se em algum momento os aeroportos mais próximos foram comunicados da gravidade do que acontecia com a aeronave no ar ou não. 19 minutos e 28 segundos. A luz The Great Performance, acionada agora com a velocidade de 184 nós e aliada à luz Caution e o tom aural único. 13 horas e 20 minutos. Por meio do Cockpit Voice Recorder, temos que o copiloto faz um comentário, bastante gelo. 5 segundos após, o airframe de-icing é ligado pela terceira vez e assim ele permanece até a perda de controle da aeronave. 13 horas, 20 minutos e 33 segundos é o momento em que o controle de aproximação em São Paulo autoriza o 2283 a voar direto à posição Sampa, com aquela curva à direita, porém ainda mantendo 17 mil pés, informando que a descida seria feita em mais 2 minutos. Às 13h20 e 39, a tripulação coteja a mensagem, repete a mensagem para o controle de aproximação em São Paulo
e esta é a última comunicação externa que a aeronave fez com os órgãos de controle. 13 horas 20 minutos e 50 segundos, a aeronave inicia a curva à direita para a posição Sampa. 13 horas 20 minutos e 57 segundos, já com a aeronave inclinada, essa inclinação ela atingiu um máximo de 32 graus e ainda em curva, aparece então o alerta Increase Speed, que foi acionado com 169 nós. A partir desse momento do Increase Speed, houve-se no CVR vibrações da aeronave e logo após, ato sequente, houve também o alarme de stall. Então, neste momento ela estava voltando, ela estava voando a 17 mil pés, recebeu autorização do controle São Paulo para aproar a posição Sampa ainda em 17 mil pés. Inicia essa curva com inclinação de asa de 32 graus. Aqui, no meio da curva, há a luz Increase Speed, neste momento, e houve-se no CVR vibração da aeronave, associado também ao alarme de stall. O que aconteceu após esse momento é uma reversão de curva, que ainda não podemos falar se ela foi pelo piloto ou devido às ações aerodinâmicas da aeronave, mas que houve uma reversão de curva à esquerda. Esse é o tenente-coronel aviador Paulo Mendes Frois, que é o investigador encarregado pelo inquérito da aeronave ATR-72 da Voo e Paz, que caiu há um mês na cidade de Vinhedo, a caminho do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Essas investigações até aqui do CENIPA apontam também que o mesmo sistema foi ligado 3 vezes. Sofreu desligamentos na sequência, um pouco depois da aeronave perder completamente a sustentação. Os peritos do CENIPA disseram que ainda não dá para dizer se esse acionamento, desligamento, liga e desliga do processo de degelo foi provocado de forma automática ou mecânica. O que especialistas já começam a levantar é que a, entre aspas, tranquilidade da equipe que estava responsável pelo avião, piloto, copiloto, embora o copiloto em algum momento tenha dito bastante gelo, aponta que é possível que essa aeronave e outras aeronaves eventualmente ainda sendo utilizadas voavam na base da gambiarra, para usar o português bem claro. Porque o fato de um piloto não se impressionar com uma luz que acende apontando algum problema pode ser um indício de que essa luz acendia frequentemente, que esse sistema funcionava e parava de funcionar. É aquela história de que você vai remendando, dando um jeito, vai levando até que um momento não tem mais aviso, não tem mais solução, não tem mais o que fazer. Essa é uma hipótese que está sendo investigada. A outra é a de que o equipamento estava funcionando normalmente, apresentou esse indício de que algo anormal estava ocorrendo e a equipe não soube o que fazer. Então, o fato de ser preliminar dá às autoridades um tempo para ouvir, inclusive, da companhia aérea se outros voos tiveram esse mesmo relato desse mesmo problema. Se outros pilotos também já lidaram com essa situação de piscar um alerta no painel e entender que em algum momento o equipamento voltava a funcionar naturalmente. O brigadeiro do ar Marcelo Moreno, que é o chefe do CENIPA, também falou nessa entrevista coletiva, nessa apresentação dos dados, que inclusive só foi feita depois que as famílias tiveram acesso ao relatório. Primeiro, o CENIPA teve o cuidado de reunir os familiares de quem estava na aeronave, informou que seria publicado, depois tornou isso público e falou a respeito da sequência também das investigações. O que nós temos até o momento é que houve uma fala extraída por meio do Cockpit Voice Recorder, que um dos tripulantes indicava que haveria uma falha no sistema de de-icing. Todavia, essa informação, no presente momento, não foi confirmada no gravador de dados.
né? Isso será matéria de análise futura, né? O que nós trazemos aqui, seguindo protocolos internacionais, né, cumprindo os protocolos do anexo 13 da Convenção de Chicago, é que a autoridade de investigação do estado de ocorrência publique em até 30 dias o reporte preliminar apenas com dados factuais. Mais uma vez, esse comentário de que haveria uma falha de funcionamento no sistema de Aysen, no presente momento, é através apenas de voz, mas não conseguimos, neste momento, confirmar através do FDR. É importante lembrar também que o FDR e o CVR não são as únicas fontes de informação. Nós procuramos a companhia aérea Voo e Paz Linhas Aéreas, que por meio de nota diz reforçar estar prestando todo o atendimento aos familiares das vítimas neste momento de profunda dor para garantir que suas necessidades sejam atendidas. O relatório preliminar divulgado pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, confirma que a aeronave do voo 2283 estava com o certificado de verificação de aeronavegabilidade, que é o CVA, citado inclusive pelo brigadeiro do ar Marcelo Moreno, chefe do CENIPA, e esse CVA estava válido e com todos os sistemas requeridos em funcionamento, segundo a companhia aérea. A Voo e Paz reforça também, através de nota, como o relatório aponta, que ambos os pilotos estavam aptos para realizar o voo com todas as certificações de pilotagem válidas e treinamentos atualizados. Cabe lembrar que a investigação de um acidente aéreo é um processo complexo que envolve múltiplos fatores e requer tempo para ser conduzida de forma adequada. Somente o relatório final do CENIPA poderá apontar de forma conclusiva as causas do ocorrido. A Voo e Paz conclui, através da nota, que atua em um setor altamente regulado e reforça que segue rigorosamente todos os protocolos que atestam a conformidade de toda a sua frota, seguindo os padrões mais elevados da aviação internacional. Estando à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, seguindo no apoio às famílias em suas necessidades e destacando ainda que a segurança de seus passageiros e tripulação sempre foi e continuará sendo sua prioridade máxima, diz a Voo e Paz Linhas Aéreas. Nós conversamos também com um dos advogados que representam as famílias das 62 pessoas que morreram nessa tragédia que marcou o ano de 2024. O Dr. Rafael Medeiros, advogado de alguns dos familiares da tragédia da Voo e Paz, analisou esse primeiro relatório, essa primeira parte da investigação publicada nas últimas horas, nos últimos dias, pelo órgão responsável pela fiscalização. O relatório preliminar do CENIPA, e não é uma função do CENIPA apontar a responsabilidade civil dos envolvidos. O CENIPA ele é um órgão que aponta as possíveis causas do acidente, mas sem apontar a responsabilidade. Uma coisa que chamou muita atenção também é que essa aeronave estava com um problema no sistema PAC do motor esquerdo. Isso influenciava não só a temperatura interna e externa da aeronave, como, sobretudo, o sistema hidráulico da aeronave. A aeronave ela teve um problema no sistema de degelo, do combate ao congelamento das asas, que isso foi, sim, fundamental para que ela entrasse em stall, perdesse a sustentação no ar. E agora, o que chamou a atenção também é que ela foi autorizada a voar, mesmo com o problema no PAC, da asa esquerda, do motor esquerdo. Ou seja, por conta desse problema, ela foi obrigada a voar até 17 mil pés. E a situação de gelo extremo era até 21 mil pés. Se ela não tivesse essa condição, ela poderia voar até 25 mil pés. É algo que nos chamou a atenção. Agora, o próximo passo é as famílias se reunirem, seja na justiça ou até extrajudicialmente, cobrar as responsabilidades, que os responsáveis eles respondam na forma da lei. A responsabilidade da companhia aérea está bem clara e existem outras responsabilidades apontando aí também. O objetivo dos familiares não é só fazer justiça pelos que partiram, mas sobretudo também trazer mais segurança para o sistema aéreo nacional. A vontade dessas pessoas é que a aviação brasileira tenha mais segurança a partir de agora, que esse acidente ele não caia no esquecimento, que seja feita justiça
para os que partiram e que haja mais segurança no setor. Esse é o Dr. Rafael Medeiros, advogado de familiares da Voo e Paz, um dos advogados representando as famílias que estavam até agora aguardando pelo menos parte desse relatório do CENIPA e aguardam também a investigação ser concluída para que aí sim a polícia tenha o inquérito em mãos e encontre os responsáveis por essa tragédia. 10 horas 34 minutos, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre as eleições municipais de 2024, a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas, a polêmica envolvendo uma pesquisa eleitoral com trocas fortes. De um lado, acusações, do outro, o ingresso na justiça entre dois candidatos à Prefeitura de Campinas. E ainda, os dados da mais recente pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas para a capital paulista e a repercussão dos eventos de 7 de setembro em Campinas e na cidade de São Paulo. Continue conosco, tem muita informação e prestação de serviços aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Vote nos vereadores e vereadoras do PT. Vote 13. Por dignidade, justiça. 13-7. Bandeirantes. Bandeirantes! Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Dez horas 38 minutos. Vamos falar sobre as eleições municipais. Nesta semana, o programa Manhã Bandeirantes, dentro do projeto Band Eleições, traz uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Jaguariúna. Nós
Fizemos esta sabatina já com os candidatos à Prefeitura de Campinas. Vamos repetir as entrevistas, inclusive, fazer uma nova rodada na última semana do mês de setembro, já com as 5 candidaturas confirmando presença aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Já fizemos com as cidades de Hortolândia, Sumaré, Indaiatuba, Americana, Itupeva, Olambra, candidato único, e acho que eu estou esquecendo de alguma cidade. Mas, enfim, todas elas estão Hortolândia, Sumaré, Campinas, Americana, Indaiatuba, Itupeva, Olambra, correto? E nesta semana vamos conversar com os candidatos à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. A série de entrevistas tem como critério para a escolha de cada uma das datas a ordem alfabética do nome de urna utilizado por cada candidato. Então, hoje, o candidato convidado para estar conosco era o candidato Davi Neto, que está utilizando apenas o nome Davi nas urnas, ele que é candidato pelo PP. Foi já candidato segundo colocado nas últimas eleições em 2020 e agora é candidato à prefeitura da cidade de Jaguariúna. Nós tentamos essa entrevista através do contato direto com o próprio candidato, através da assessoria dele. Tentamos durante todo o final de semana alguma forma para que ele estivesse presente ou oferecemos também uma entrevista de maneira remota por alguma tecnologia em que ele pudesse estar mesmo à distância dentro do horário combinado, com o prazo de 15 minutos apresentando as suas propostas, mas recebemos apenas a nota dizendo que ele não poderia estar presente aqui hoje. A nota diz que, em razão do cumprimento de agendas na cidade de São Paulo, previamente marcadas, o candidato Davi Neto não poderia participar da entrevista de hoje na Band Campinas, veiculada na Rádio Bandeirantes e na Band Mais TV. Ele agradece imensamente o convite, que reforça a tradição democrática deste importante veículo de comunicação da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Durante a semana nós vamos ouvir os outros 4 candidatos à prefeitura da cidade de Jaguariúna. Amanhã, Dr. Alex, do PSB. Na quarta-feira, do Correia, do Mobiliza. Na quinta-feira, a professora Rita, do PT. E na sexta-feira, Tom Proencio, candidato do Partido Novo. Todos esses 4 candidatos já confirmaram presença, estarão conosco ao longo desta semana aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. 10 horas e 42 minutos, falando das eleições aqui da cidade de Campinas. O final de semana ficou marcado por uma pesquisa eleitoral que não pôde ser publicada pelo seu veículo contratante. A Justiça Eleitoral proibiu o jornal Correio Popular de divulgar uma pesquisa sobre as intenções de votos para a Prefeitura de Campinas. Em resposta, o jornal trouxe ontem, na edição de domingo, na capa, a palavra censurado, escrita em vermelha num fundo branco em uma página toda na capa do jornal. A decisão de suspender a divulgação da pesquisa foi tomada pela juíza Fernanda Silva Gonçalves, da Zona Eleitoral número 378 aqui de Campinas. A determinação partiu de uma representação feita pela campanha do candidato Rafa Zimbaldi, na coligação formada pelo Cidadania, partido do candidato, com o AGI, PSDB, o PDT, o PMB e o União Brasil. A equipe de Rafa Zimbaldi, através de uma nota, informou que a campanha conquistou no sábado o direito, uma decisão liminar da Justiça Eleitoral para impugnar essa pesquisa de intenção de voto. A pesquisa foi elaborada pela empresa Olhar Público Pesquisas de Opinião, levantamento que, segundo o pedido que foi acatado pela Justiça Eleitoral, contém dados inconsistentes e desobedece uma resolução de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral que define as regras a serem cumpridas para análises desta natureza. Entre os principais requisitos que não preenchem os termos definidos pelo TSE, a campanha de Rafa Zimbaldi argumentou que a pesquisa
tem consistência nos dados referentes à renda, à escolaridade e à faixa etária dos entrevistados. O descumprimento da decisão por parte do veículo do Correio Popular, que previa veicular no último domingo, acarretará em uma multa de R$25 mil. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, chegou a ser publicada no portal do veículo de comunicação, foi retirado do ar esse post após a liminar deferida pela Justiça. Levantamento, toda pesquisa eleitoral ela tem que ser publicada no Tribunal Superior Eleitoral com as informações sobre a cidade onde foi feita a pesquisa e também o custo, o levantamento, quanto custou essa pesquisa. E o registro do TSE aponta que o custo foi de R$9 mil. Eu tenho aqui o despacho da juíza, deixa eu ler aqui alguns trechos para a gente compartilhar com você por que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o pedido da campanha de Rafa Zimbaldi tinha sentido, tinha argumento. A ação, gratuidade da justiça, contrato de trabalho, reconhecimento do vínculo. Traçando uma linha temporal, a reclamante foi admitida por pesquisa doméstica. Bom, aqui tem alguns detalhes bem técnicos, mas resumindo, a questão é essa. Não há detalhamentos sobre algumas das linhas para quem foram feitas as perguntas. Mas, assim que houve o anúncio por parte do Correio Popular de que não seria feita a divulgação, o candidato do Partido Novo, Wilson Matos, publicou o resultado fazendo acusações ao candidato Rafa Zimbaldi. Ele publicou no X, o antigo Twitter, que está bloqueado no Brasil, e republicou em outras redes sociais como o Instagram. Os números foram ali divulgados. Não vou entrar no mérito dos números pela proibição da Justiça Eleitoral, mas o candidato colocou esses números que o favorecem, que o colocam com resultado melhor do que nas pesquisas anteriores. E havia também publicado o candidato Wilson Matos algumas outras acusações que não estão mais aqui no Instagram do candidato, usando termos fortes contra o candidato Rafa Zimbaldi, o chamando inclusive de mau caráter em alguns momentos. Essa publicação não está presente mais no Instagram, mas claro que ela foi também objeto de análise por parte do candidato à Prefeitura de Campinas do Cidadania, que entrou na Justiça novamente, agora pedindo para que aqueles que divulgaram a pesquisa eleitoral também sejam punidos. Entre eles, o perfil de um comunicador candidato a vereador da cidade, Wagner Aparecido de Souza, conhecido como Barba Azul, e o candidato Wilson Matos. Então foram duas representações ingressadas ontem pela candidatura de Rafa Zimbaldi contra a divulgação irregular dessa pesquisa. Os desdobramentos nós vamos acompanhar nos próximos dias, para saber, afinal, qual será o próximo passo da Justiça Eleitoral. Se libera a divulgação dos números ou se dá razão ao candidato Rafa Zimbaldi de proibir também aqueles que já divulgaram sem a autorização da Justiça Eleitoral. Então, se você ouviu falar sobre a polêmica de uma pesquisa em Campinas, esse é o motivo, essa é a confusão e esse é um novo embate que surge agora entre Rafa Zimbaldi e Wilson Matos nesse período eleitoral em que vivemos neste mês de setembro na cidade de Campinas. 10h48, a nossa reportagem acompanhou também os desfiles de 7 de setembro que contaram com a presença de políticos em Campinas e em outras cidades. Na região de Campinas também. O desfile da cidade de Campinas aconteceu na Avenida Francisco Glicério e contou com cerca de 20 mil pessoas, entre público
e representantes das forças de segurança e entidades civis. O desfile cívico-militar comemorou os 202 anos da independência do Brasil. A cerimônia teve início com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo e da cidade de Campinas. Contou com a participação de integrantes do Exército, da Escola de Cadetes do Exército, a SPSEX, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal, além de representantes de escolas de Campinas. O Lar dos Velhinhos, os escoteiros, os patrulheiros e delegações de outros países também estiveram presentes. A passagem de grupamentos motorizados chamou a atenção do público. Foi um dos momentos mais marcantes desse desfile. O evento cívico-militar foi realizado pela Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, da Secretaria de Educação, Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Serviços Públicos, Cooperação nos assuntos de segurança pública, INDEC, CETEC e SANASA, além da administração do paço juntamente com o Exército. Após o desfile oficial, aconteceu o tradicional Grito dos Excluídos. Não aconteceram discursos entre políticos no desfile de 7 de setembro de Campinas, no desfile de São Paulo, que teve a presença do governador Tarcísio de Freitas, que aconteceu no Sambódromo do Anhembi. O 7 de setembro teve um outro ato, esse político, em outro espaço, na capital paulista, que aconteceu na Avenida Paulista. Um protesto que tinha como protagonista o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a presença de candidatos à prefeitura da cidade. O candidato Wilson Matos de Campinas esteve presente também na manifestação da Avenida Paulista no último sábado. Da capital paulista estiveram o candidato Ricardo Nunes e o candidato Pablo Marçal, em momentos diferentes, em situações diferentes, como conta o repórter Rodrigo Leite. Os apoiadores de Jair Bolsonaro começaram a chegar ainda pela manhã e em pouco tempo, sob calor de mais de 30 graus, os manifestantes ocuparam a pista em frente ao MASP e outros quarteirões da Avenida Paulista. Algumas pessoas passaram mal. Bolsonaro chegou acompanhado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O evento foi organizado pelo pastor Silas Malafaia e contou com a participação de dezenas de aliados políticos do ex-presidente, como o deputado Nicolas Ferreira, o senador Magno Malta e o filho, deputado Eduardo Bolsonaro. No discurso, o ex-presidente atacou o governo e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio do X no Brasil. Eles querem censurar a verdade. Eles não querem que o nosso povo tome conhecimento da verdade de fato. Além de críticas ao governo e ao Supremo, Jair Bolsonaro e os aliados voltaram a pedir anistia aos condenados pelos atos golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. E a nossa causa hoje aqui é a liberdade. A nossa causa hoje aqui é a anistia para aqueles apenados de forma desproporcional, de forma cruel. O prefeito Ricardo Nunes, candidato à ação, participou do evento, mas não discursou. No final, o candidato Pablo Marçal apareceu na Avenida Paulista para cumprimentar apoiadores. 10 horas e 52 minutos, ainda falando sobre as eleições na capital paulista. O Instituto Paraná Pesquisas fez um novo levantamento com a intenção de votos do paulistano para a cidade de São Paulo. A Thaís Dias apresenta pra gente os números de um empate técnico triplo na primeira posição. Guilherme Boulos tem 23,9% das intenções de voto. O prefeito Ricardo Nunes aparece com 23,8% e Pablo Marçal tem 21,3%. Os três estão empatados dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais. Em seguida, José Luiz da Atena com 8,4% e Tabata Amaral com 7,1%. Marina Helena tem 2,9%. Os demais candidatos têm menos de 1% cada. Brancos, nulos e nenhum somam 6,5%. 4,7% não sabem ou não responderam. O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores entre 2 e 5 de setembro. No eventual segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o prefeito teria 49,7% contra 33,6%. Na disputa entre Boulos e Marçal, Boulos aparece com 43,1% e Marçal tem 37,9%.
Já entre Nunes e Marçal, Nunes teria 50,1 contra 27,7. 10h54, a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Paulo segue sendo acompanhada também pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ao longo da nossa programação, você tem mais detalhes sobre entrevistas, sobre os próximos debates, os próximos passos dos candidatos à Prefeitura da capital paulista, uma eleição em que nós devemos ficar atentos porque o que acontece em São Paulo, numa eleição municipal, se reflete daqui a 2 anos também nas eleições para governador e para presidente da República. E aqui no Manhã Bandeirantes nós divulgamos também as agendas dos candidatos à Prefeitura de Campinas. Nesta segunda-feira, mais uma vez, a candidata Angelina Dias, do PCO, não nos informou a agenda do Partido da Causa Operária para o início desta semana eleitoral e para este dia 9 de setembro. Candidato Dário Saad, prefeito de Campinas, candidato à reeleição pelo Republicanos, começou a agenda mais cedo, às 8 horas da manhã, tendo um encontro com 4 horários. Entre 9 e 1h30 da tarde, 9 da manhã e 1h30 da tarde, candidato Dário Saad tem agenda interna na Prefeitura de Campinas. Entre 2 e 2h30 da tarde, o candidato do Republicanos faz corpo a corpo no Jardim Rossim. E às 5 horas da tarde, o candidato do Republicanos Dário Saad participa do lançamento do Solar do Barão de Itapura. A agenda do candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, tem para esta segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, bandeiraço e panfletagem na região do Castelo, tendo como ponto de encontro a Praça 23 de Outubro. Às 7h30 da noite, o candidato Pedro Tourinho tem na sua agenda a apresentação do programa de governo à Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, ACDE Campinas, com um encontro marcado no Centro Pastoral Monsenhor Fernando de Godoy Moreira. Essa agenda não prevê eventos para amanhã, pelo menos não eventos públicos, apenas agenda fechada do candidato do Partido dos Trabalhadores. Candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, tem para esta segunda-feira o início da agenda mais cedo, 8 da manhã, com a gravação de programa para o horário eleitoral gratuito. 1h30 da tarde, o candidato Rafa Zimbaldi faz caminhada pelo distrito de Nova Aparecida, com a concentração no terminal de ônibus Padre Anchieta, na Papa São Dionísio, é o endereço do terminal do distrito de Nova Aparecida, terminal Padre Anchieta ali, né, como é conhecido. Às 5 da tarde tem a apresentação do programa de governo e assinatura de carta de compromisso com os eleitores. Isso vai acontecer na Sala 1 do prédio Núcleo do Parque Tecnológico de Campinas, do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, o CPDI, que fica na cidade universitária. Essa agenda do candidato do Cidadania, Rafa Zimbaldi. A campanha do candidato Wilson Matos tem a agenda dele prevista para hoje fora do país. Na manhã de hoje, o candidato Wilson Matos tem reunião com empresários e investidores americanos e brasileiros em Washington, capital dos Estados Unidos. À tarde, o candidato do Partido Novo, Wilson Matos, tem gravação de vídeo da campanha em Washington, também nos Estados Unidos. Essa é a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas para esta segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Para a gente fechar esse bloco, um assunto que envolve política, mas envolve também uma investigação policial. Um secretário da cidade de Itapevi foi alvo de um ataque por criminosos quando chegava em casa, uma chácara que fica em São Roque, região de Sorocaba. Ele conseguiu sair ileso, com algumas escoriações, é verdade, por estilhaços do vidro do carro que foi atingido por um disparo, pelo menos, e a polícia investiga se ele foi vítima de uma tentativa de assalto, se ele foi vítima de um ataque por questões pessoais ou se esse crime está ligado às eleições de 2024.
A Júlia Zampieri conta pra gente como tudo aconteceu e fala também a respeito dessa investigação. Uma câmera de monitoramento registrou a ação dos criminosos. O vídeo revela o momento em que o carro de Marcos de Oliveira Anjos, secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos de Itapevi, chega ao portão da residência e é abordado por 2 homens encapuzados. A dupla tenta parar o veículo, mas o secretário reage acelerando o carro. Os criminosos então disparam 5 vezes contra o automóvel. O secretário sofreu arranhões na perna devido aos estilhaços e foi levado ao pronto-socorro. A prefeitura informou que o secretário passa bem e se recupera em casa. O caso aconteceu em uma região de chácaras da cidade de São Roque, onde mora o secretário. Após o crime, a Polícia Civil apreendeu 3 cápsulas e 2 projéteis de arma de fogo no local. O caso foi registrado como tentativa de homicídio pela delegacia de Itapevi. Até o momento, ninguém foi preso. Quinto sinal marcou 11 horas da manhã. Vamos girar a informação, vamos girar a participação também do nosso ouvinte, agradecendo a você que está conosco desde as 10 horas, agradecendo a você que chegou com a gente pelo caminho até as 11h30 da manhã. O Manhã Bandeirantes traz destaques do que acontece aqui pertinho da gente, agradecendo ao Paulo Sérgio, final do telefone 4624, agradecendo ao José Roberto Scaquete, está preocupado com a baixa na doação de sangue neste período, dizendo que todos precisam fazer a sua parte, que todos podem também colaborar com isso. A mensagem que chega do Edmilson, desejando bom dia. Quando for a vez das entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas, não esqueça de perguntar a respeito da Lagoa do Taquaral. Tá anotado, Edmilson. Os candidatos à Prefeitura de Campinas falaram na pré-campanha e falarão conosco na semana entre 23 e 27 de setembro, aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Nós vamos girar daqui a pouco mais uma participação com os nossos ouvintes, mas antes vamos falar sobre um dos grandes patrimônios que Campinas tem, o interior de São Paulo também, que é a Universidade Estadual de Campinas. A Unicamp atingiu a marca de 212 contratos de transferências de tecnologia ativos, além de patentes e programas de computador desenvolvidos por professores, pesquisadores, alunos da universidade que foram licenciados com ou sem exclusividade para algumas empresas e instituições. Também foram transferidos conhecimentos técnicos nos formatos de fornecimento de know-how e acordo de transferências de material. Esse foi um balanço divulgado pela Unicamp, apontando um número que mostra que a Universidade Estadual de Campinas é inovadora. Afinal de contas, a agência de inovação da Unicamp é responsável pela propriedade intelectual, pela proteção dos resultados das pesquisas desenvolvidas internamente. Vamos entender um pouco mais sobre esses números, quais pesquisas são essas, o que aponta o relatório anual do Inova Unicamp, conversando ao vivo com o professor Renato Lopes, que é o diretor e executivo do Inova Unicamp. Professor Renato Lopes, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia aos ouvintes, muito obrigado pela atenção ao tema e pela atenção que você está nos dando. O número apontado pelo relatório anual da Inova Unicamp aponta um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Como o senhor vê o trabalho da Unicamp nesses últimos meses e a importância das inovações, das pesquisas feitas aqui em Campinas para o Brasil todo e para outras partes do mundo que certamente também utilizam esses estudos? Bom, esse número é fruto de um esforço. Esse número começa na excelência e na qualidade das pesquisas desenvolvidas aqui dentro da Unicamp, né? No conhecimento que a Unicamp gera, que tem muito potencial de aplicação na sociedade, no mercado, no setor produtivo. Uma vez desenvolvida uma pesquisa interessante, o professor entra em contato conosco aqui na Inova, a gente faz a proteção, né? Em geral é uma patente, e depois a gente vai procurar parceiros na sociedade para fazer essa transferência, porque é assim que isso se torna um produto que vai poder melhorar
a qualidade da alimentação das pessoas, a qualidade do atendimento médico das pessoas, a qualidade até do atendimento veterinário para os pets das pessoas. Então, você tem um impacto numa gama muito grande de área de atuação. Então, a universidade desenvolve conhecimento que tem vários tipos de impacto, mas esse é um impacto que a gente considera muito importante, a comunidade da Unicamp considera bastante importante, que é levar, de fato, criar produtos que cheguem até a sociedade possa consumir no seu dia a dia, possa apoiar a sua qualidade de vida no seu dia a dia, gerar emprego, gerar empresas de alta qualidade. E o que a gente já pode destacar, professor, que dos últimos anos saiu da Unicamp e já é colocado em prática ou está muito próximo de chegar à nossa realidade? Bom, esse ano que passou, nós tivemos alguns casos interessantes de licenciamento, né? Um exemplo é a SDA Med, que é uma empresa do setor veterinário, com sede em Paulínia, né? Uma empresa filha da Unicamp. Ela saiu do programa de incubação. A Unicamp pega algumas empresas que estão muito no comecinho, ainda tem uma ideia muito incipiente do que elas querem fazer, de base tecnológica, e tem o programa de incubação que dá o apoio nessa primeira trajetória de fazer, poxa, eu vou fazer um modelo de negócio, como é que eu vou vender isso, quais são os meus clientes, quais são os problemas que eles têm. Então essa SDA Med passou pelo programa de incubação e continua colaborando com a Unicamp, tentando usar os conhecimentos da Unicamp para melhorar os serviços que ela presta, né? Então, esse aqui é um produto, um estimulador do nervo periférico para administração de anestesia regional, que dá mais praticidade e segurança ao médico e reduz o risco de efeitos colaterais nos animais. Teve uma empresa que chama Benano, que licenciou um método para encapsular óleos essenciais e torná-los mais estáveis, então é uma coisa um pouco mais específica. E essa empresa é uma história muito interessante porque ela saiu de um evento que chama o Desafio Unicamp, que é uma competição de criar modelos de negócios. Então, é uma competição longa em que as pessoas vão aprendendo como é que criam um modelo de negócios, o que você precisa prestar atenção para ver se tem potencial ou não a sua ideia. E o Desafio Unicamp, eles criam um modelo de negócio a partir de uma patente da Unicamp. Então, eles pegam uma patente e falam, poxa, eu vou levar isso ao mercado dessa forma. Essa empresa ganhou o desafio, gostou da ideia, licenciou a tecnologia e agora ela está no processo de tentar levar para o mercado essa tecnologia da Unicamp. Professor Renato Lopes, não é de hoje que nós ouvimos que o Brasil tem grandes mentes pensantes, tem institutos de pesquisa capazes de darem a esses estudantes, a esses jovens, o conhecimento, a tecnologia, mas que ainda falta um investimento para segurar esse talento e algumas dessas experiências aqui no país. O cenário ainda é esse em 2024, está começando a mudar, tem uma projeção para que esses talentos cada vez mais fiquem por aqui também? O cenário é sempre muito desafiador, a concorrência com o exterior é bastante grande, né? Mas você veja, nós temos aqui um parque científico e tecnológico aqui na Unicamp, né? Que abriga empresas que têm alguma sinergia com a Unicamp, né? Nesse parque nós temos cerca de 600 postos de trabalho, dos quais cerca de 50%, não lembro o número certinho, são 50% mais ou menos, são ligados diretamente à atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então a gente tem postos de trabalho de altíssimo valor agregado, de altíssimo desafio tecnológico, empregando muitos desses nossos talentos, né? Então, claro, você tem que ter uma estrutura muito grande, você tem que ter várias oportunidades, né? Mas eu acho que o empreendedorismo, essa ideia de levar um produto, uma ideia de alta tecnologia ao mercado, é uma forma interessante de você também ajudar a reter esses talentos por aqui. Nós estamos conversando com o professor Renato Lopes, diretor executivo do Inova Unicamp, falando sobre o relatório anual divulgado pela Universidade Estadual de Campinas, que aponta um aumento de 13% nos novos contratos de transferência de tecnologia, nas pesquisas que são colocadas também no futuro em prática. Mas para a gente entender, professor, uma vez um estudante, um professor, tendo o início de uma pesquisa, existe um passo a passo, um caminho para que ela chegue até o consumidor ou o cliente, ou para que chegue na nossa realidade no cotidiano.
Que caminho é esse e por que algumas pesquisas às vezes demoram tanto tempo para chegar de fato ao final e assim ser colocada em prática na sociedade? Essa pergunta é interessantíssima, né? Uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar é que o caminho do licenciamento é um dos possíveis caminhos para os conhecimentos que a Unicamp gera, né? Um caminho importante, mas existem... Então, algumas pesquisas, de fato, elas são feitas para gerar um conhecimento talvez mais puro, vão levar a políticas públicas. Então, você tem vários caminhos que as pesquisas podem afetar a vida das pessoas, né? Esse caminho da inovação e do empreendedorismo é um deles. Então, ele começa com a pessoa entrando em contato, o pesquisador da Unicamp entrando em contato com a Inova, fazendo o que se chama de uma comunicação de invenção, que é basicamente dizer, eu tive essa ideia. Daí a Inova vai se juntar, a equipe da Inova vai se juntar com esse pesquisador e traçar estratégias de proteção. O que a sua ideia faz, qual é o tipo de... Vai virar uma patente, um programa de computador, é um método, é um processo, é um produto, é um material. Então, a Inova vai tratar da estratégia de proteger. E, em paralelo, a Inova vai começar a ver aplicações e ver na nossa lista de parceiros e na nossa grande rede de contatos que empresa que pode se interessar por essa tecnologia, em parceria sempre, claro, com o pesquisador. O pesquisador, às vezes, já tem uma noção boa de quem pode querer licenciar. E aí, uma vez protegida a tecnologia e um parceiro tendo interesse, se faz, então, esse contrato de licenciamento, que é o grande destaque do nosso relatório, em que a gente atingiu o recorde de 212 contratos ativos de transferência. Nunca havíamos passado de 200 contratos, então esse ano representa um salto muito importante para as nossas atividades e as atividades dos pesquisadores aqui da Unicamp. Nós conversamos com o professor Renato Lopes, diretor executivo do Inova Unicamp, a quem agradecemos, professor, pela atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo trabalho para o senhor, parabéns para a Unicamp, parabéns pelos números apresentados e sucesso cada vez maior para a Universidade Estadual de Campinas. Muito obrigado, ótima semana a todos. 11h11, vamos para um rápido intervalo. Na volta, mais uma participação, um giro da participação com os nossos ouvintes e outros assuntos ligados também a esta abertura de semana em que o Ministério da titular STEDUEC, que nós conversamos aqui recentemente, vai ter o acréscimo, pelo menos temporariamente, de uma outra pasta. A demissão de Silvio de Almeida por acusações de assédio sexual faz com que até aqui o governo busque soluções para quem vai assumir a pasta de direitos humanos. E o que a STEDUEC tem a ver com essa história? A gente conta para você daqui a pouquinho. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Consultório Veterinário Móvel de Barão Geraldo funcionará até o dia 10 de outubro. Ele fica no Salão Paroquial da Igreja Santa Isabel, na Rua Ângelo Vincentim, número 601. O atendimento será de segunda a sexta, das 8 horas ao meio-dia e das 1 às 4 da tarde. Os atendimentos são gratuitos e por ordem de chegada, com distribuição de senhas. Não é necessário o agendamento prévio. Para o atendimento, a pessoa responsável deve ser maior de 18 anos e levar documentos pessoais, além do comprovante de residência com o endereço de Campinas. O programa tem como objetivo a prevenção de doenças. Os animais são microchipados e vacinados, caso necessário. Os consultórios móveis são containers com estrutura para o atendimento dos animais. Esse projeto é administrado pela Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Para mais informações sobre o serviço, acesse o site www.portalanimal.campinas.sp.gov.br. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal marcou 11h15 da manhã, de volta com Manhã Bandeirantes. Agora trazendo aqui a sua participação, agradecendo ao Adriano Vermelho, que nos escreve o seguinte: no momento em que questionamos tanto o judiciário, e veja, eu não sou contra discordar, aos contrários, mas as boas decisões advêm da discussão e do debate, escreve o Adriano, mas desde que tudo se baseie primeiro na lei e depois que haja respeito e ponderação. Dito isso, a mão pesada da lei deveria alcançar de maneira eficiente os acusados de crime de trânsito. Percebam que todos os dias, de forma alarmante, vem aumentando o número de pessoas que sofrem acidentes, colisões, que são atropeladas, ficam feridas, inválidas ou até perdem a vida. E se fizermos uma pesquisa, descobriremos que nem 1/3 dos culpados dessas barbaridades ficam presos, diz o Adriano. Mesmo quando matam alguém com o volante. Ontem ele conta que viu uma reportagem que exemplifica bem isso. 2 melhores amigos de 15 e 16 anos, logo cedinho de manhã, iam a pé pela calçada jogar bola e foram brutalmente atropelados. Um dia depois de resgatados, faleceram no hospital. O motorista, pego no bafômetro, quase 3 vezes a quantidade de álcool no sangue, já estava em casa. O Adriano diz que isso é uma vergonha, inaceitável. A lei deveria ser mais duras, mas as leis deveriam ser mais duras. As pessoas, Heitor, estão voltando a beber e dirigir. Isso não pode acontecer, já que nos falta consciência que a lei nos imponha o medo necessário para o cumprimento. Assino embaixo com o que diz o Adriano Vermelho. Se não há conscientização, e você tem que educar as próximas gerações para entender o risco, mas educar a próxima geração não significa ignorar o que quem hoje já tem carteira de motorista, infelizmente, continua fazendo, que é transformar o carro numa verdadeira arma. E, mas ela não bebeu e dirigiu com a intenção de matar alguém. Mas é o tal dolo eventual. Bebeu, pegou o volante, tirou a vida de alguém, assuma as consequências pelo dolo eventual. Assumiu o risco de beber nessas condições, tem que assumir o risco de também ter tirado a vida de alguém e as consequências por isso. O Edson Elias, grande Edson, obrigado pela sua companhia, ele escreve o seguinte: como esperar que o Brasil prospere cada vez mais na área da ciência se a profissão de cientista não é valorizada e não está na tabela de profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho? Por essa e por outras razões, os nossos jovens cientistas aprendem o suficiente no Brasil para depois saírem do país e serem valorizados em outras nações. Importante o relato aqui também do Edson Elias. Muito obrigado pela participação. Acompanhou agora há pouco a entrevista com o diretor do Inova Unicamp. Ou seja, pesquisas o Brasil tem. Inovação e gente capacitada para isso, o Brasil tem. O que falta às vezes é o investimento, seja do Estado, seja do governo federal, para que esse talento fique, garanta a sua empregabilidade por aqui e desenvolva cada vez mais também a ciência do Brasil. O Marco Silva Bedin, falando a respeito das eleições na capital paulista, ele entende que para a esquerda, e ele se coloca também no campo da esquerda progressista, a divisão dos patriotas ou da direita no que acontece na capital paulista, ele entende que ela é ótima,
favorável, que acaba dividindo os votos, se referindo à pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas, que coloca o empate técnico triplo entre os candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, Ricardo Nunes, do MDB e Pablo Marçal, do PRTB. Você sabe que essa eleição de São Paulo, ela vai chegar um momento em que esses números que hoje estão colocados, eles vão mudar drasticamente, próximo da urna. Então é importante a gente entender que uma pesquisa eleitoral, ela não é uma antecipação do que vai acontecer no primeiro turno. A pesquisa de intenção de voto, no início do mês de setembro, ela não vai dar para você o spoiler do que vai acontecer no dia 6 de outubro. Ela faz um recorte de como está hoje o processo eleitoral, de como hoje pensa o eleitor na cidade de São Paulo, em Campinas, onde tenha essa pesquisa. Estou dizendo isso porque nós, provavelmente, em São Paulo, vamos ter um fenômeno muito parecido com o que aconteceu em 2012. Em 2012, 3 candidatos na capital paulista chegaram tecnicamente empatados na primeira posição. Fernando Haddad, que depois foi eleito no segundo turno, candidato do PT, José Serra, então candidato do PSDB, e Celso Russomano, então candidato do PRB, hoje Republicanos. Russomano, inclusive, liderou boa parte da pesquisa, boa parte da campanha aparecia como um nome certo no segundo turno, com a dúvida de contra quem ele iria na disputa. Chegou na véspera da eleição, os 3 estavam tecnicamente empatados. E no dia da eleição, no dia 6, José Serra terminou em primeiro lugar, com um pouco mais de 30%, Fernando Haddad em segundo com quase 29% e Celso Russomano em terceiro com 21%. Existe um fenômeno na eleição chamado voto útil, que é aquele em que, faltando uma semana mais ou menos na disputa eleitoral, quem pensa com determinado grupo político observa quais dos 2, 3 nomes são mais competitivos na hora de colocar o voto na urna. Se é correto ou não, a discussão é enorme. Mas que isso acontece, acontece. Eu, particularmente, acho que a eleição em primeiro turno é para a gente escolher quem nós entendemos que é o melhor candidato. Mas quando você tem uma disputa polarizada em que você não quer que o outro campo esteja presente na sua disputa mais forte, existe o fenômeno do voto útil, que aconteceu também em 2022, que aconteceu em 2018 e por aí vai. Então, quando a gente está vendo hoje um cenário de empate triplo, tecnicamente empatados, um candidato de esquerda e 2 candidatos da direita, com Ricardo Nunes tendo o apoio de Bolsonaro e de Tarcísio de Freitas, e Pablo Marçal dizendo ele não é da direita como se diz, e o da direita sou eu, vai chegar um momento em que o eleitor que pensa como os dois vai ter que decidir pelo chamado voto útil. Então, na hora H, não teremos, acho, esse número tão empatado tecnicamente. O mesmo pode acontecer com Guilherme Boulos, com um eventual crescimento de algum candidato e o campo mais à esquerda, que hoje também divide votos com Tabata Amaral, optar por fazer o voto útil ao candidato do PSOL. Então não é que no dia 6 a pesquisa vai mostrar o que acontece hoje. O recorte é do dia 6, 7, 8 de setembro. Tem um mês ainda de eleição. Um mês para algum candidato escorregar em alguma casca de banana jogada pelo seu oponente, para algum candidato apresentar um projeto novo que até agora não apareceu à tona, crescer em alguma região onde até aqui ele não tem investido a sua campanha. Então, o recorte é do momento. Porque lá na frente, quando chegar o dia da urna, vai ter gente contestando números eleitorais. E aí, quem contesta número de pesquisa, geralmente o faz porque está mal nos resultados. Quando a pesquisa é favorável, o candidato não diz que a pesquisa é manipulada. Quando a pesquisa apresenta um número ruim, aí costuma vir o argumento de que o problema é a regra do jogo. Isso falando de pesquisas que são autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral dentro das regras e das leis estipuladas para esse período. Então é um movimento que vale a pena acompanhar. Como serão os comportamentos dos candidatos conforme os novos números forem aparecendo e a movimentação do eleitor. Tem gente que vai decidir em quem votar
no dia da eleição. Pode estar em dúvida entre 2, 3 e no dia da eleição é que vai escolher. Então não pense que o resultado de hoje vai se refletir exatamente igual no dia 6 de outubro. O que eu te garanto é que no dia 6 de outubro, o Grupo Bandeirantes de Comunicação vai levar até você todas as informações do período eleitoral, do dia importante para a nossa democracia, logo cedo, no momento da abertura das urnas, até o final na apuração, com a eleição tendo resultados dos novos prefeitos, alguns eleitos em primeiro turno, outros em disputa de segundo turno, os novos vereadores e uma projeção do que pode acontecer politicamente no país a partir dos resultados de 2024, tanto na tela da Band Mais TV quanto na Rádio Bandeirantes Campinas. 11h24, vamos a Brasília para sabermos mais a respeito da demissão do ministro Silvio Almeida, depois das denúncias que foram acatadas pelo governo de importunação sexual. O presidente Lula pretende escolher uma mulher negra para o Ministério dos Direitos Humanos. Até aqui, 2 nomes apareceram como sendo os mais fortes. Enquanto isso não tem uma definição, a pasta não pode ficar sem chefia. E quem assume temporariamente é Esté Dweck, que vai acumular 2 pastas, 2 ministérios, até o presidente Lula bater o martelo sobre quem fica definitivamente na vaga de Silvio de Almeida. O repórter Valteno de Oliveira, um dos mais bem informados da capital federal, traz bastidores da demissão do ministro, a escolha temporária de Esté Dweck e os 2 nomes fortes para assumirem a pasta, já quem sabe nas próximas horas. No palanque das autoridades, na comemoração do 7 de setembro em Brasília, o clima era de ressaca. A demissão do ministro dos Direitos Humanos ainda está sendo processada pelo governo e aliados. A ministra Aniele Franco, que confirmou ter sido assediada sexualmente por Silvio Almeida, não foi ao evento. Lula ainda não falou publicamente depois da saída do ministro. Já o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que assistiu ao desfile na Esplanada, falou sobre o direito à defesa. Tem que esperar, a parte política já passou com a demissão e agora, como todas as pessoas, tem direito à ampla defesa e depois se fará justiça. Depois da demissão de Silvio Almeida, Aniele se manifestou apenas nas redes sociais. Escreveu que tentativas de culpabilizar, desqualificar, constranger ou pressionar vítimas a falar em momentos de dor e vulnerabilidade também não cabem, pois só alimentam um ciclo de violência. O ex-ministro disse por meio de nota que foi ele quem pediu ao presidente Lula para ser demitido, para garantir total liberdade e isenção nas investigações, e que é o maior interessado em provar inocência. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar as denúncias contra Silvio Almeida pelos crimes de assédio e importunação sexual. Ele deve ser ouvido nos próximos dias, assim como Aniele Franco. A Comissão de Ética da Presidência e a Controladoria Geral da União também investigam a conduta do ex-ministro, que estava no governo desde o início do 3º mandato de Lula. Rita Cristina de Oliveira, secretária executiva e número 2 do Ministério dos Direitos Humanos, pediu exoneração do cargo logo depois da demissão do ministro. Com isso, Lula designou a ministra da Gestão e Inovação, Esté Dweck, para ocupar interinamente a vaga. Movimentos ligados aos direitos humanos defendem que uma mulher negra assuma o ministério, o que deve ser acatado por Lula. Entre os nomes cotados estão a professora Nilma Gomes, primeira reitora negra de uma universidade pública no Brasil, e a deputada estadual mineira Macaé Evaristo. 11h28, mais informações sobre a política brasileira você confere 13h dentro do Bora Brasil, com a apresentação do Joel da Pena e com a Ana Paula Rodrigues. A partir de agora, a Rádio Bandeirantes Campinas fala de esportes, destaque para o Campeonato Brasileiro da Série B. A dolorosa derrota do Guarani para o América Mineiro, que você acompanhou com o timaço de Carlos Batista, 3-0 ontem à noite. E a preparação para a Ponte Preta entrar em campo às 9h30 de hoje, no estádio Moisés Lucarelli contra a Chapecoense.
jogo que a RB também vai transmitir em FM 85.7 pelas plataformas digitais. Com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som e central técnica, nós ficamos por aqui agradecendo a sua companhia. Amanhã estamos de volta às 10 da manhã. Continue na melhor, continue na RB. Manhã Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. No Instagram, segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você.